Então, ao ser questionada sobre os erros encontrados pela equipe do TCU, aquele órgão regulador afirmou que a metodologia de comparação adotada pela CEINFRACOM não seria totalmente adequada, uma vez que haveriam, então, outros fatores que poderiam impactar no dimensionamento da quantidade de herbes. Assim, sugeriu que tal questão poderia ser objeto de correção em casos extremos e pontuais. Entretanto, o que chama mais atenção nessa manifestação, que foi então juntada aos autos do processo no tribunal, é que a própria Anatel solicitou que fosse considerada outra base de dados territoriais mais atualizada e confiável, produzida pela Embrapa, conforme trecho transcrito no slide agora que estou mostrando aos senhores, para que possam melhor observar o que estou trazendo ao conhecimento desta egrégia comissão. Ou seja, aquela agência tinha pleno conhecimento de que estava utilizando dados desatualizados e pouco fidedignos como insumo para os cálculos de extrema relevância no sentido da precificação do espectro a ser licitado. De fato, o estudo em questão apresenta níveis elevados de qualidade e precisão, por se basear em metodologia que identificou e corrigiu falhas significativas na delimitação dos setores censitários urbanos, por meio da confrontação de dados do IBGE com imagens de satélite de alta resolução. Ora, uma vez confirmada a confiabilidade de tal fonte, os especialistas do TCU refizeram os cálculos, utilizando os mesmos algoritmos de precificação empregados pela Anatel, tão somente com a adoção de base de dados da Embrapa em substituição à do IBGE, conforme sugerido pela própria agência. Senhor presidente, como resultado, houve então um incremento de 450%, pasmem os senhores, na quantidade de municípios viáveis, com consequente aumento de 8,9 bilhões no preço mínimo de cada lote na faixa de 3,5 GHz. Ora, tamanha diferença, eu diria, é explicada pelo fato de que os dados do IBGE apresentam erros grosseiros na classificação das áreas urbanas, conforme números que constam deste slide. Diante, então, de tal constatação, solicitei à CEINFRACOM que efetuasse o recálculo da precificação de todos os lotes do espectro, o que demonstrou que a utilização da base de áreas urbanas da Embrapa para a precificação de todas as faixas de frequência resultaria, senhor presidente, em aumento global do preço mínimo da licitação, pasmem os senhores, em 57,5 bilhões de reais. Conclui-se, portanto, senhores deputados, que as distorções a serem corrigidas não estão presentes apenas em casos extremos e pontuais, conforme alegou inicialmente o órgão regulador. Trata-se, portanto, de erro sistêmico, que demanda novas estimativas para os 5.570 municípios brasileiros, com impacto sobre os valores de todos os lotes. Outro sim, senhor presidente, cabe ressaltar que a nova versão do edital, apresentada na última semana pelo conselheiro Emanuel Campelo, manteve a utilização dos dados do IBGE, apenas com a substituição da base de 2010 por outra mais recente. Senhor presidente, a meu ver, caso a licitação venha a ser conduzida nesses termos, os responsáveis pela aprovação de tal edital poderiam, inclusive, estar sujeitos à futura responsabilização perante os órgãos de controle, em face, então, da escolha consciente pelo uso de dados inconsistentes, mesmo cientes da existência de fonte muito mais confiável.